o que é esse devocional? É o seu encontro com Deus. E não tem como a gente viver um encontro com Deus sem oração e sem Bíblia. Isso é impossível. Para você viver um genuíno devocional, você precisa de oração e Bíblia. Ah, Jennifer, mas no Planner tem um QR Code com uma playlist de louvor e adoração. Porque eu não sou de formatos. Eu não gosto de trabalhar com formatos prontos. E eu gosto muito do fluir do Espírito. Então, Jennifer, você só começa com louvor, você começa com a oração, você começa com a palavra. Não tem um script pronto. Mas a verdade é que precisa ter oração, precisa ter palavra e precisa, para mim, precisa ter louvor. Faz parte da minha entrega ao Senhor, da minha adoração ao Senhor. Mas precisa ter canção efetivamente? Não necessariamente. Tem dias que não consigo fazer o louvor, mas eu consigo adorar o Senhor na minha oração. E é o que eu consigo entregar. Então, tem que conter Bíblia e oração. Isso é fato. Mas a ordem precisa ser qual? Não existe ordem para o encontro com Deus. Você não chega para conversar com uma amiga com um script pronto. Olha, amiga, vamos começar sobre esse assunto, depois sobre aquele, depois sobre aquele outro. Não. A conversa flui. E nós precisamos permitirmos que esse nosso relacionamento com Deus, essa entrega, ela flua. Como a gente se relaciona com um amigo, como a gente se relaciona com alguém que a gente ama. Da mesma maneira. Eu gosto de dar orientações, sim, mas elas não precisam ser engessadas. Então é muito importante a gente entender isso para a gente não ficar preso. O que eu gosto de fazer no meu devocional? Até perguntaram na caixinha de pergunta, e essa é uma pergunta que eu já vou aproveitar. Devocional é como um culto? Não é um culto, mas é como um culto. Eu gosto muito de explicar devocional dessa maneira. Você vai para o culto, tem louvor, tem palavra, tem oração. Tem, tudo isso. Agora, você vai fazer o seu culto dentro de casa. É você e Deus. Tem obrigatoriedade de fazer junto com o marido? Na verdade, eu acho que o junto com o marido é um plus. Porque não adianta fazer junto com o marido e você não ter o seu tempo com Deus. Porque existem coisas que é você e o Senhor. Não é você, seu marido, aí é culto doméstico. Uma coisa é o culto doméstico, uma coisa é o seu devocional. Uma coisa é o seu devocional junto com o seu marido, um tempo que vocês vão orar juntos, mas outra coisa é você e Deus. Existe um lugar que o marido não vai entrar. Existe um lugar onde Deus quer te tratar sobre a esposa que você está sendo com seu marido. E com ele ali, Deus não vai poder tratar isso. Então é necessário que você tenha o seu tempo com Deus. Agora, se você... não, só faço devocional se o meu marido estiver comigo. Isso se torna uma bengala espiritual. E Deus ele não quer. O véu foi rasgado de alto a baixo para a gente não depender de bengalas espirituais. E o acesso foi liberado para todos nós. Então você pode acessar a presença de Deus da onde você estiver. Onde você estiver. E é muito importante você entender que existe um lugar. Eu gosto muito de orar na sala. Sempre foi um dos melhores lugares para mim. E eu sempre busquei orar no período da manhã, que a casa está silenciosa, e eu vou para a sala. Então ali eu tenho meu tempo com Deus. Jennifer, para mim funciona no quarto, para mim funciona no escritório, para mim funciona presa dentro do banheiro, que é o horário que eu consigo. Não importa. Você pode trazer a presença de Deus aonde você estiver. Você não precisa ter aquele quarto de oração bonito que você vê na internet. Você precisa fazer esse devocional acontecer, esse seu tempo com Deus acontecer. E como que eu vejo que pode funcionar e que funciona para mim? Você fazer como um culto. Para mim funciona muito o louvor, porque o louvor ele eleva o nosso coração. Ele arranca o nosso coração das distrações da terra e eleva o nosso coração para o céu. Então hoje, no momento que eu estou, eu tenho sempre cantado aquela música Novo Dia. Novo dia recebi para te amar, ó Deus. E aí eu adoro, eu declaro isso para ele, eu começo adorando. Quando você vai para o culto, você começa a cantar, você começa a sentir a atmosfera mudando, seu coração se preparando para receber a palavra, seu coração se inclinando para ouvir o que o céu tem para dizer, por que não fazer isso no seu devocional? Então, uma coisa que eu sempre prezo é a adoração. Então tem uma QR Code aqui com uma playlist de louvor e adoração, inclusive vou até colocar essa música Novo Dia aqui, e você começa adorando, bendizendo, exaltando, entrando na presença. Às vezes eu preciso de um louvor apenas, às vezes 2, e aí eu vou entrando na presença. Tem dias que termina o louvor, já vou para a palavra. Tem dias que eu, na adoração, já entro na oração.
Então não precisa ser engessado, mas é muito importante que seja genuíno. Jennifer, quanto tempo precisa ser a oração? Quanto tempo precisa ser o devocional? Precisa ser 1 hora por dia? Precisa ter 30 minutos? Precisa ser 15? A verdade é que o verdadeiro devocional ele não precisa ser cronometrado. Ele precisa ser genuíno. E às vezes você pode dar 1 hora distraída, 1 hora que não está inteira, não está entregue. E você pode dar 15 minutos que você vai estar completamente inteira, completamente entregue, completamente conectada com o céu. Eu acredito que pelo menos 15 minutos da nossa vida precisa ser dado a Deus. 15%, 1% da nossa vida é 15 minutos. Ele está em torno de 15 minutos. Então, se a gente for capaz de dar 15 minutos para Deus, como a gente diz que quer morar com Deus? Então, 15 minutos assim é o básico do básico. Mas se a gente quer ter uma vida exponencial em Deus, tem que aumentar o tempo de oração, tem que aumentar o tempo de entrega. Eu digo que o saudável é 1 hora. O saudável é 1 hora. Jennifer, não consigo. É impossível para mim. Não tem problema. Vamos começar com 15 minutos. Vamos começar com 10 se necessário for. Mas é preciso avançar. Ah, não, mas eu faço 10 minutos há 10 anos na igreja. Não dá. Não dá para estar 10 anos na igreja e continuar orando 10 minutos. É preciso estender. Ah, Jennifer, mas eu não tenho assunto com Deus. Tem. E uma das coisas que ajuda você a ter assunto com Deus é você lembrar tudo que você precisa orar antes de orar. Eu anoto aqui os motivos. O que hoje eu preciso orar? Preciso orar pela conferência do Geração, preciso orar pelo filho da minha amiga que está doente, preciso orar por uma decisão que eu e meu marido precisamos tomar, precisamos orar sobre isso da igreja, precisamos orar. Vou anotando e vou pedindo para o Espírito Santo. Ali eu já tenho um norte do que falar com Deus. Às vezes só aqueles pontos já foi meia hora. Sendo que quando você começa a orar, o Espírito Santo também começa a te dar. Ele vai trazendo pessoas que você tem que interceder, pessoas que você tem que orar, coisas que você precisa clamar. E é muito importante você orar pela sua família, é muito importante você orar pelos seus. A Helena, eu já oro pela sua adolescência, juventude, futuro, casamento, tudo. Então, se você for orar só pela vida inteira do teu filho, já foi quase 10 minutos de oração. Se você orar pelo seu filho, seu marido, sua mãe, seu pai, já foi 15 minutos, 20 minutos de oração. Então, assim, a gente tem assunto para falar com Deus. Então, é muito importante a gente entender que a vida de oração ela precisa ser progressiva. Não dá para a vida toda ser 15 minutos, a vida toda ser 10 minutos. Ela precisa acontecer. Precisa ser, eu acredito assim, para ser mais saudável possível, no mínimo 30 minutos. Assim, naquele dia mais corrido, no mínimo 30 minutos. Mas ele precisa acontecer. Quando você começa a orar, o Senhor começa a te tratar, trabalhar em você. Uma coisa eu acredito, quando você tem a vida no altar, Deus vai cuidar de todas as outras coisas que estão fora do lugar. Deus vai colocar, vai alinhar, vai organizar. E depois que eu faço louvor, geralmente, não é regra, eu já entro na oração. Ou eu começo pela palavra, depende do nível do sono, do cansaço. Eu entendo que ler para mim vai me despertar mais do que cantar, porque eu tô com sono, então eu vou para a palavra. E aí a palavra eu medito nela, depois eu ponho louvor e já entro na oração. E assim eu faço o meu devocional. Então, sempre quando eu leio a palavra, eu tô com caneta. Então, a minha leitura, ela não é passiva. Se você fizer uma leitura passiva, a Bíblia vai entrar e não vai fazer diferença nenhuma. O Senhor não nos convida a sermos leitores da Bíblia. O Senhor nos convida a sermos meditadores da palavra. A gente precisa meditar. E o que é meditar? É parar, é entender, é ler, é reler, ler de novo, mais uma vez, ler de trás para frente, ler de frente para trás, ler em mais de uma versão. É muito importante, gente, nós meditarmos a palavra. E esse é um ponto que eu vou falar com vocês. Então eu vou deixar essa parte para o próximo vídeo, como a gente meditar na palavra e como eu faço essa meditação junto aqui com o Planner, tá bom? Deus abençoe.